Olá, minha gente, segue Lutador para mais vídeo, uma reflexão do lutador, beleza? No geral. Olha, o que é que acontece? O que que seria a mudança para tudo? Como a gente sabe, né, Deus criou a gente feito da terra. Nós somos feitos da terra. O que que acontece? A gente, se a gente for comparar a gente, o corpo humano da gente com a terra, dá na mesma coisa que está na Bíblia, beleza? O que que acontece? Você tem um solo, uma terra, se você colocar ali substâncias químicas, coisas que não advêm da própria natureza em cima daquele solo, aquele solo ele não consegue é, nem dar frutos, não consegue. Aquele solo ele vai ficar infértil durante aquele tempo que ele está contaminado pelaquilo, beleza? Né? Ele vai ficar sem dar produção. Ele pode se tornar a ser fértil de novo, a dar bons frutos? Claro que pode. A gente pode ir lá e ressignificar aquele solo. Como ressignificar? Ressignificar fazendo uma limpeza naquele solo ali, colocando uns produtos saudáveis, coisas boas, né? Alimentos da natureza, essas coisas, e transforma depois o solo está dando fruto de novo. Bem assim é o ser humano. O que é que acontece? O ser humano que ele tá aí na sociedade, que ele se envolve com vários tipos de coisas erradas, beleza? É o exemplo de Deus, Deus diz pela natureza, só não vê quem não quer, tá entendendo? Aí uma pessoa que está sob efeito de substância química, sob efeito de mal alimentação, sob efeito de mal coisa, como é que um corpo desse, como é que um cérebro desse, como é que uns órgãos desse, como é que o corpo humano vai funcionar? Se o que é ingerido para dentro dele é um alimento doentio. Se o alimento que ele ingere pela boca é doentio, se os alimentos que ele ingere pelos olhos é doentio, se o alimento que ele ingere pela audição é doentio, se o alimento que ele ingere pelo olfato é doentio, o alimento que ele ingere pelo tato que ele toca é doentio. Aí como é que uma pessoa dessa vai ter consciência, vai ter sã consciência para dar bons frutos em cima da terra, minha gente? Então eu vejo assim que é uma questão, né? Uma questão de quê? Como era que acabava com isso? É simplesmente a gente fazer aquilo que Deus disse. As pessoas que estão no poder, né, que estão aí exercendo o poder, a autoridade que Deus deu a eles, porque eles estão aí mandados de Deus. O que é que acontece? Levar as coisas a sério e dizer, minha gente, a partir de hoje não pode isso não, que isso é errado, está destruindo a nação, está matando a nação. Esse tipo de alimento está matando a população, está deixando a população doente. Esses tipos de coisas que estão passando aí, vocês estão adoecendo a população. Essas coisas que as crianças estão ouvindo, essas situações que estão acontecendo aí, tem que ter pessoas que tenham peito, que tem que tomar frente. Agora, de que adianta você estar sentado no trono e você não exercer sua função de rei? De que adianta Deus dar autoridade a você, a autoridade de você estar em uma sala de aula, exemplo, e você não educar os estudantes? De que adianta você estar no trabalho do campo e você não chegar lá no campo e não trabalhar? Aí não vai dar fruto, não vai dar resultado. Então, se você está ali, foi Deus que colocou, né? Então, faça valer a autoridade que Deus lhe deu e trabalhe no certo, trabalhe para servir o povo de Deus. Entendido? Aí isso aqui vai fazer uma boa população, não quero saber não. E poder econômico, poder financeiro, minha gente, entenda que se a gente conseguir tirar todas essas substâncias que tem no corpo humano, todos, vai tirando aos poucos, vamos, tem tipos de trabalho, tem muitos trabalhos aí que é de benefício. Agora o que não pode é a gente estar drogando as pessoas com várias substâncias químicas que tem aí, que sobe e desce. Até quando a humanidade vai aguentar isso? Ser escravo de substâncias químicas que destrói o corpo humano, que destrói. É igual uma terra. Uma terra que... Como é que uma terra vai dar fruto se não tem ninguém que coloca um alimento saudável para essa terra? Não bota um produto de qualidade na terra? Não ingere uma coisa de qualidade? Agora, só que o corpo humano ele vai se alimentar através dos 5 sentidos. Né? Que é o olfato, o tato, o paladar, o auditivo, né? E o visual, beleza? Vai se alimentar através deles, beleza? Olfato, tato, paladar, auditivo e visual. Então não tem pra onde correr não, saiba alimentar as pessoas, né? Nesse sentido aí, beleza? Que vai ser só sossego, minha gente. Se uma pessoa sai por bem, todo mundo não sai ganhando. Beleza? E se a gente já tem a resposta nas mãos? Se a gente já sabe que o certo é o certo? Pra que ficar com esse negócio de estar enrolando e estar complicando as coisas? É o caba ser burro ao extremo. Pra que é que a pessoa tem um cérebro que Deus deu?
e não usar? Para que a pessoa pega um cargo e não exerce uma função, não trabalha lá no certo? Nem tenha vergonha na cara, né? Para quem faz as coisas erradas aí, beleza? Independente de que seja, né? Tenha vergonha na cara e bote rédea, rapaz. Diga o certo é certo e ponto final, acabou. Se subir e descer, não quero saber não. Nós temos que seguir na lei de Deus. Agora o que não pode é a gente ver um monte de pessoas morrendo aí, sendo destruídas, cheio de doença pelo mundo, não sei o quê. Porque nós não faz a vontade de Deus. Agora só que o povo vê e finge que não está acontecendo. Por quê? Porque eu não sei, eu não consigo entender esse povo. Esse povo que não sabe se fica do lado de Deus ou se fica do lado de Lúcifer. Rapaz, vem logo pro lado de Deus e deixa das tuas meninices. Que essa vida aí que tu tem foi Deus que te deu. Esse cargo que tu tem aí foi Deus que te deu. Ou tu se esqueceu das orações que tu fez, das rezas que tu fez pedindo para ter um emprego, para ter um trabalho, para ter família, para ter saúde. E agora que tu tem, tu esquece dos outros filhos de Deus. E deixa todo mundo sofrendo lá na pindaíba. E fica iludido aí com essas coisas aí que tu tem. E esquece dos outros. Não esquece dos teus irmãos não, rapaz. Exerce a tua função no carro que tu tá aí. Exerce de acordo com a lei de Jesus Cristo, com a lei de Deus que tá lá na Bíblia Sagrada. É fazer o bem para todo mundo. E o certo é certo. Que o certo é certo, beleza? E não existe vitória sem guerra, não. Então o que é que acontece? Vai perder, num certo momento, pode até perder. Tem empresa que vai fechar. Tem fábrica que vai deixar de existir, vai. Vai deixar de existir para destruir. Para parar de destruir as pessoas. Aí vai ser uma coisa boa, porque essas pessoas vão começar a trabalhar, vão ter saúde, vai ter mais só crescimento. É uma questão de lógica, é só usar a cabeça e pronto. É cada um fazer sua função e sua parte. Até as formigas sabem trabalhar melhor do que a gente, ser humano. As formigas, pelo amor de Deus. As formigas que não vai para uma escola, não sabe, não lê, não tem nenhum entendimento intelectual que a gente tem, trabalha melhor, trabalha organizado, todo mundo trabalha em prol de um só. Agora eu não sei o que é o que o ser humano tem, que o ser humano é a única espécie que fica querendo bater de frente com tudo, até com o próprio Deus quer bater de frente. Aí por isso que leva na cara, porque o povo não quer respeitar nem a Deus, porque quando o cara fica produzindo coisas que vai destruir outras pessoas, uma pessoa dessa tá respeitando a Deus. Tá não tá não, ela tá fazendo a lei do Satanás, a lei de Lúcifer. A verdade tem que ser dita, tá entendendo? Tem gente aí que vai achar ruim, vai. Mas eu digo a verdade mandada de Deus, porque eu sou um filho de Deus e eu luto pela liberdade de todo mundo. Então vamos ter fé em Deus, vamos rezar e não vamos fazer a vontade do diabo não, rapaz. Que isso daí não é vontade de Deus não. O cara tá produzindo coisa que sai destruindo famílias e milhares de famílias. Que o povo fica tudo jogado e abandonado, drogado. Onde umas formigas sabem trabalhar melhor do que o ser humano. Pelo amor de Deus, tem que ter consciência. Tá na hora da gente amadurecer. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Oxe, eu fico doente com uma coisa dessa, rapaz. Como é que a gente tem a capacidade que a gente tem e a gente fecha os olhos para aquilo que a gente pode fazer? Oxe, pelo amor de Deus. Segue Lutador para mais vídeo, então essa daí é a reflexão, beleza?